Olá, tudo bem? Estamos no encontro 109 do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É a parte 3 do capítulo 27. Pedi e obtereis. Nosso penúltimo encontro. Vamos então iniciar. Preces inteligíveis. Se eu, pois, não entender o significado das palavras, serei um estrangeiro para aquele a quem falo, e, e o que fala será um estrangeiro para mim. Se eu orar numa língua que desconheço, verdade é que meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares apenas com o espírito, o que ocupa o lugar do simples povo, como dirá amém sobre a tua bênção, visto não entender ele o que dizeis? Verdade é que tu dás as graças, mas o outro não é edificado. Isso está em Paulo, capítulo é, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 11, 14, 16, 17. Então, aqui ele fala sobre a prece em línguas, que é muito utilizada entre os evangélicos, principalmente, né? Eles buscam a oração em línguas como reconhecimento que foram batizadas pelo Espírito Santo. E aí oram em línguas. E o que o Paulo coloca aqui é que a oração em línguas pode funcionar para o espírito, mas ela pode não significar nada se o outro não estiver te entendendo. Que às vezes, até para você, se você não estiver entendendo o que está falando, pode não dar o mesmo resultado. Até no início dos tempos, onde o latim era utilizado nas missas, né, isso acontecia com frequência. Daí vem aquele ditado, dizer amém para tudo, né? Onde os, os cardeais, enfim, falavam as coisas em latim e o povo apenas dizia amém, mas não estava entendendo nada do que eles estavam falando. Eles apenas confiavam que aquilo que estava sendo dito era algo bom. Então, lá atrás, o Paulo já dizia: se o indivíduo a quem você faz a oração não entende o que está sendo dito, então as palavras não têm edificação para ele. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Ora, é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria, as preces, numa língua desconhecida, não passam de mistura de palavras, que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não a compreendemos, ela não pode remeter a nenhuma. Podemos repeti-la com uma simples fórmula, cuja virtude estará apenas no menor ou maior número de repetições. Muitos oram por dever, alguns para se seguir o costume. É por isso que acreditam estar em quites com o dever depois de uma prece repetida por certo número de vezes, e segundo determinada ordem. Mas Deus lê o íntimo dos corações, perscruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade, e considerá-lo mais sensível à forma do que ao fundo seria rebaixá-lo. Então, o texto coloca: podemos repeti-la com uma simples fórmula, cuja virtude estará apenas no menor ou maior número de repetições. Muitos oram por dever e outros para seguir o costume. Então, nessa primeira parte, a gente pode citar as orações do terço, né? Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Aí você faz o Pai Nosso, você faz 50 Ave Marias como punição. Dependendo da situação, você acabou não fazendo nenhuma, porque você só repetiu palavras. É o que a gente vem falando desde que começou esse capítulo.
Qual o envolvimento disso? Você se envolveu verdadeiramente nas 50 vezes que você fez a oração? Parece aquela cena, sabe, da abertura do Simpsons, que o Bart ia lá na lousa e ficava escrevendo 50 vezes, 150 vezes a mesma frase, só para sair do castigo. Então, o objetivo da oração é te conectar ao sagrado, se conectar a Deus. Não precisa muitas palavras. O fato de você fazer um terço é um ato de fé, né? Que vai criar uma conexão com o que você deseja. Não estou aqui descartando que você não deve fazer isso, mas não é o número de orações que produz isso. Em algum momento vai sair da boca para fora. Aí ele coloca no segundo parágrafo: é por isso que acreditam estar em quites com o dever depois de uma prece repetida por um certo número de vezes e segundo determinada ordem. Mas Deus lê o íntimo dos corações, perscruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade, e considerá-lo mais sensível à forma do que ao fundo seria rebaixá-lo. Então ficou claro, né? Você dispensar o ritual, aquela coisa de repetir as preces repetidas vezes. Deus lê o íntimo dos corações, ele visualiza o envolvimento, ele visualiza a sinceridade. E, não, e o referencial não é o número de palavras ditas. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é pedida pelos espíritos sofredores e estas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem um efeito ainda maior sobre eles. Ela reergue a sua coragem, dá a eles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não apenas aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. Então, o que o texto coloca? Como a prece é solicitada pelos espíritos que estão passando por sofrimentos, né, diz que a prece é útil para eles, porque ao perceberem que são lembrados, se sentem menos abandonados. Podemos, então, interpretar como um reconhecimento da importância do apoio emocional e da conexão, mesmo para aqueles que estão além do nosso mundo físico. Vamos continuar. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, pois acreditam que a alma tem apenas uma alternativa: ser salva ou condenada às penas eternas. Num e no outro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se, nessa hipótese, é lógico, caridoso, é cristão rejeitar a prece para os réprobos. Essas preces impotentes, que são para libertar, não serão para eles uma prova de piedade que pode amenizar-lhes o sofrimento? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança em obter a sua absolvição, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? É. Mesmo que houvesse céu e inferno, eu não posso orar pelo indivíduo que está no inferno, mesmo sabendo que ele ficará lá para sempre? Uma outra questão. Você vai morar numa cidade que é muito quente, né? Você tem que ir para lá, certo? Vou lá para Cuiabá, por exemplo. Se eu levar um ventilador para você, eu sei que você vai morar lá em Cuiabá, eu vou levar um ventilador para você. Não diminui um pouco o seu sofrimento? Você vai viver nessa cidade, sei lá por quantos anos. Eu não posso te tirar de Cuiabá. Eu não posso fazer o calor acabar, mas eu posso levar um ventilador. Naquele momento que você ligar, você vai sentir um pouco de alívio. Então, a oração vai funcionar nesse sentido. Quando alguém está atacado por um mal incurável,
Não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? É isso que a gente acabou de falar. Pensai que entre os réprobos pode-se encontrar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, podereis recusar-lhe um copo d'água para estancar-lhe a sede, um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, de consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. Então, o que é colocado aqui? É a compaixão e a bondade em relação às pessoas que estão sofrendo de uma doença incurável, por exemplo. Ele questiona se devemos abandonar alguém nessas circunstâncias, argumentando que, mesmo que consideremos essa pessoa como irredimível, ainda deveríamos oferecer conforto e cuidado, especialmente se for alguém querido, como um amigo, um pai, uma mãe, um filho. Ou seja, ele reflete aqui a ideia da empatia, da compaixão, né, diante do sofrimento humano. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o mal com o bem. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos da assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se fundamentam numa razão mais específica, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas, pois, caso contrário, nada seria estável no mundo. O homem nada tem, portanto, de pedir a Deus, basta submeter-se e adorá-lo. Então, se a oração faz bem para mim, ela fará bem para o outro. Se eu faço a oração para mim, eu me sinto bem. Então, é inegável que eu fazendo pelo outro, também vai acontecer isso com ele, né? Há nessa ideia uma falsa interpretação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem já amadureceu para compreender o que na lei está conforme o contrário, os atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, nem o arrependimento e os remorsos são considerados a favor do culpado. Para ele, todo desejo de melhorar é inútil. Está condenado a permanecer eternamente no mal. Se foi condenado, entretanto, por um tempo determinado, a pena cessará no fim do prazo. Então, a questão que é aqui é a lei de Deus pode ser imutável, mas a maldade que o indivíduo cometeu e a pena que está na lei o coloca, né, numa situação de perpetualidade, certo? Mas quem diz então que ele terá melhores sentimentos? Quem pode afirmar que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão, ele não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter sob a dor do castigo um homem que se tornara bom. No segundo, seria agraciar aquele que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Ela não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. Antes da gente dar sequência, o que que ele está falando nesse pedacinho aqui? Que as leis de Deus são bem diferentes em relação à lei dos homens, que ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para toda e qualquer falta é indeterminada, pois está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se a obstinação o fosse. É de curta duração se o arrependimento vier logo. Olha o que está escrito.
Eu determino o tempo da minha pena. Que eu irei para a cadeia? Irei. Mas quanto tempo ficarei lá depende do que eu determino. Isso vale para o luto, isso vale para a mágoa, isso vale para o perdão, isso vale para tudo. Desde que o culpado peça misericórdia, Deus o ouve e envia a esperança. Mas o simples arrependimento do mal não basta. É necessária a reparação da falta. É por isso que o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, pela sua própria vontade, fazer o bem para a reparação do mal anteriormente praticado. Então, no momento que você pede perdão para Deus, reconhece que errou, assume o arrependimento, a vida te trará oportunidades de viver o mesmo fenômeno com a chance de fazer diferente. Deus te dará a chance. Tente de novo. Da mesma forma que você foi punido quando fez o mal, você será agraciado por ter feito o bem. Qual que é o prêmio? É a ausência da punição. O homem é, assim, o árbitro constante do seu próprio destino. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou infelicidade depende da sua vontade de fazer o bem. Essa é a lei. Lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz sob quais condições ele pode fazê-lo. O que lhe falta normalmente é a vontade, a força e a coragem. Então, o texto destaca a ideia de que o ser humano tem um papel significativo na determinação do seu próprio destino. Diz que somos responsáveis por encurtar ou prolongar nosso sofrimento e que a nossa felicidade ou infelicidade dependem da nossa vontade de fazer o bem. Ou seja, ao assumir responsabilidade por nossas escolhas e agir de forma positiva, podemos influenciar significativamente nossa própria felicidade e bem-estar. Se por meio das nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e o encorajamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitarmos a Deus que derrogue a sua lei, nós nos tornamos os instrumentos da execução dessa lei de amor e caridade, da qual ele assim nos permite participar, para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Então, é isso, né? O Espírito falando aqui. Nós, como seres do mundo, podemos fazer isso. Se por meio da minha prece eu posso inspirar vontade, sustentar e encorajar alguém, se pelos meus conselhos eu posso dar a luz que falta a alguém, se em vez de solicitar a Deus que derrogue a sua lei, mude ela, cancele ela, eu me tornarei um instrumento de execução dessa lei que é de amor e caridade, da qual ele me permite participar para dar eu mesmo uma prova de caridade. Então, eu não consigo imaginar algo que seja mais bonito, né? Mais puro, mais profundo que isso. O negócio está acontecendo lá, né? A lei é essa, é a lei do amor. Como eu faço para participar dela? Orando pelo preso, pelo homicida, orando pela pessoa que me fez mal, é orando por quem me traiu, é orando por tudo que eu odeio, né? Não tem caridade mais difícil do que essa. Orar por alguém que te fez mal. É difícil, muito difícil. Mas esse é o convite. É, como é difícil e ninguém está fazendo, quem faz acaba se destacando. Isso é para tudo na vida. É isso, meus colegas, a todos que estão acompanhando. O nosso próximo encontro é o último estudo, é o estudo final, é a parte 4 do capítulo 27. E a gente, assim, vai finalizar na próxima semana o nosso estudo. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.